Jefferson Maia, que matou essa jovem que vocês estão vendo aqui, que estava comemorando o aniversário na cidade de Campina Grande. Foi um crime bárbaro, um crime covarde, com um tiro na cabeça, inclusive com a intenção clara de matar uma mulher que simplesmente queria seguir a vida dela. Não aceitava mais um relacionamento. O acusado do crime se apresentou na central de polícia, conversou com a nossa equipe e alega que o tiro foi acidental. Acompanhe com Marcos Aurélio. Eu estou aqui na cidade de Campina Grande, mais precisamente na central de polícia, e ao meu lado o Dr. Jefferson, assim como também o Richardson da Silva Alves, de 19 anos, ele que foi o autor de ter efetuado um disparo de arma de fogo na vítima identificada como Leidijane Maria Souza Silva, de 29 anos. Esse fato ocorreu na noite de terça-feira no complexo habitacional Major Veneziano. É lamentável, né? Um fato extremamente trágico que aconteceu com a Leidijane, uma pessoa que era bastante conhecida aqui na cidade, uma pessoa de boa índole, assim como também a pessoa do Richardson, que tem boa família, enfim. Foi uma tragédia que eu lamento muito pelo ocorrido. E a intenção da defesa aqui, Marcos, é só trazer a verdade real do que de fato aconteceu naquele fatídico dia 11, naquele apartamento. E que realmente não houve em nenhum momento intenção, não houve, como a gente chama no direito, o animus necandi, a vontade de matar alguém. Houve, na verdade, uma negligência, uma imprudência, um acidente, e aí estamos aqui, nos apresentamos, né, trouxemos ele para que ele pudesse se apresentar espontaneamente à Delegacia de Homicídios e esclarecer todos os fatos. Eu só tenho a dizer à família de Leidijane, que eu tenho como irmã para mim, que eu nunca tive essa intenção, não. Nunca tive e nunca teria essa coragem de atirar nela, não. Quem me conhece sabe a boa pessoa que eu sou. Eu jamais ia ter essa intenção. Eu só tenho a pedir desculpa à família dela, que só quero perdão, né? Que quem me conhece sabe, jamais eu ia ter essa intenção de atirar nela, não. Só tenho a falar isso. Richardson, de que forma você adquiriu essa arma? Eu só tenho a falar isso, assim. Só tenho a falar isso, só tenho a pedir perdão à família dela, que me perdoe de verdade, que quem me conhece sabe a pessoa que eu sou, sabe o quanto eu tinha Leidijane como um irmão para mim, quem me conhece sabe. Só tenho a falar isso. Foi acidental esse disparo? Foi acidental. Quem estava comigo viu. Que eu saí desesperado, sem rumo. Após o crime, para onde você foi? Para casa da minha avó. Eu só tenho a falar isso, só quero o perdão da família dela, só quero o perdão, só isso. Que eu jamais ia ter essa intenção de tirar a vida de Leidijane. Está arrependido? Estou arrependido até demais, homem. Quem me conhece sabe a pessoa que eu sou, sabe o coração enorme que eu tenho. Eu tô aqui, eu já chorei tanto que eu tô sem lágrimas para chorar, homem. Só Jesus na minha vida. Eu só tenho a falar isso, só quero o perdão da família dela. Só quero o perdão e é só isso que eu tinha a falar. De fato, muitas vezes as pessoas, quando cometem crimes, as pessoas se arrependem. Mas o bom mesmo é não praticar o crime, é não fazer. E sendo bem sincero, ou seja, é muito grande e as pessoas que estão em casa são inteligentes também para chegar com a narrativa de um crime acidental. Sim, um tiro acidental. Mas acidental de que maneira? Quando algo é acidental, você já chega dizendo como foi. Você nem respondeu a pergunta do repórter que perguntou onde você adquiriu essa arma. Foi com a intenção de quê? Armado, conversar com uma mulher que não te queria mais. Qual foi a intenção que você foi com a arma? Tudo isso foi acidental, você encontrou a arma acidental, pegou a arma acidental, foi até ela acidental, mirou na cabeça acidental e acertou de forma acidental? Peraí, né? E ainda chegar com a história de mas eu tinha um amor de irmão por ela. Eu que não quero um amor de irmão desse com ninguém. Jamais. Jamais eu quero alguém que tenha um amor desse de irmão para praticar algo dessa maneira. Tá arrependido, certo? Verdade. Muitas pessoas se arrependem. Tem muitas pessoas que são pessoas do bem. Não estou falando aqui da ídole dele, de quem era ele antes do crime. Não conheço a história. Agora, falando do fato do crime, teve a maldade, a periculosidade de praticar o crime, a perversidade de uma cultura do ódio que nós temos nessa sociedade.
de uma cultura de homens, muitas vezes que não aceitam o final do relacionamento, que enxergam as mulheres como se elas fossem objetos. Ah, é minha, não será mais de ninguém. A gente precisa parar com isso, o ser humano precisa parar com isso. Se você tem esse pensamento possessivo, é preciso fazer um tratamento, buscar uma ajuda, buscar um controle, porque não pode ser dessa maneira. E você, minha amiga, mulher que está me assistindo agora, eu sei que isso parece ser algo assim meio que clichê, mas tente o máximo possível, antes de se relacionar, tente pelo menos conhecer. Eu sei que muitos caras mudam, eu sei que muitos são psicopatas, que têm ali aquele comportamento, né, do primeiro encontro, dizer que está apaixonado, te dar logo um buquê de flores, levar para o melhor restaurante, te encantar, para depois soltar o veneno. Sei que muitos são assim, mas às vezes tem psicopata que você percebe logo na cara. Esse aqui não quero nem conversa. Tem muitos que você já percebe logo na cara. Lamentar que uma pessoa do bem, uma jovem, com a vida inteira pela frente, uma data marcante, a data da celebração da vida, morrer dessa maneira. A mãe do suspeito, que aí essa não tem nada a ver, e eu entendo o lado dela enquanto mãe, falou com a nossa equipe, inclusive saiu em defesa do filho. Nós estamos aqui no complexo habitacional Major Veneziano com a mãe do acusado de ter cometido o crime em desfavor da vítima Leidjane Maria Souza Silva, ela que tinha 29 anos. Esse caso ocorreu aqui na cidade de Campina Grande. Fale um pouco do seu filho. O que eu tenho a falar do meu filho é o que todo mundo sabe. O que Leidjane sabia dele, que meu filho jamais tinha a intenção de fazer isso com ela. Meu filho entrou em contato comigo, chorando, ele está desolado. Ele sabe, ela sabe, eles eram amigos demais, ela era amiga da família há 14 anos. Ela viu minha filha mais nova crescer. São amigos demais, ela é amiga da família. É tanto que ela preferiu comemorar com a gente o aniversário dela, que todo ano sempre foi assim. Nunca comemorou com a mãe, com os irmãos, sempre foi com a gente. E o que eu tenho a dizer é que foi uma fatalidade. Meu filho desceu na hora do ocorrido, correndo, chorando, com a mão na cabeça, mandando pedir socorro, mandando chamar a polícia, mandando chamar o SAMU, mandando chamar todo mundo. A mãe dela, a família dela, me perdoe meu filho, que foi uma fatalidade. Meu filho jamais queria tirar a vida de Leidjane. Meu filho tem mulher, ela tinha namorado. Estão dizendo que foi feminicídio. Não foi. Eu como mãe, eu sei que não foi. Eu estou desolada. Estou sem chão. Estou sofrendo 2 vezes pela minha amiga, pelo meu filho. Porque ela era minha amiga, ela era minha irmã, ela era como uma filha pra mim. Ela dormia comigo quando vinha pra minha casa, na minha cama. A gente passava a noite brincando às vezes. Foi um acidente, eu como uma mãe, eu queria estar no lugar dela. E não queria que Leidjane estivesse nessa situação, meu Deus. Eu queria que fosse comigo. Eu clamei a meu Deus à noite e pedi ao Senhor que tivesse sido comigo e não com Leidjane. É difícil esse momento, mas seu filho, ele tinha já alguma passagem pela polícia? Ele teve quando ele era menor de idade, mas ele já respondeu que foi por uma briga. Teve sim. E eu tenho fé em Deus que tudo vai ser esclarecido. Eu tenho fé que vai ser tudo esclarecido. Tudo. Após o crime, ele manteve contato com a senhora? Teve contato comigo, ele está desolado. Ele disse que vai se apresentar, que jamais ele queria fazer isso com ela, que foi um acidente, que ele jamais ia fazer isso com uma irmã dele, que ele considerava ela como irmã. Tem os áudios dela aqui, eu já mostrei na outra reportagem, posso até mostrar aqui também. Ele relatou para a senhora de que forma ele adquiriu essa arma de fogo? Não, eu nem sabia que ele estava com essa arma, eu nem sabia que ele estava armado, eu nem sabia. Porque se eu soubesse, eu era a primeira a repreender ele sabe. Todo mundo que me conhece sabe que eu repreendo essas coisas, eu não gosto.
Eu lamento profundamente ver mais uma mãe sofrendo dessa maneira. Eu não tiro as palavras da mãe, eu compreendo a dor que ela está sentindo, a dor que ela está passando. Mas é lamentável, mais uma situação de crime que acontece, sendo bem sincero, pelo que foi passado, nada foi... O advogado falou, assim como o acusado também, os dois falaram, e ninguém apresentou de forma clara algo sobre esse possível acidente. Nosso repórter Marcos Aurélio conversou também com o delegado que investiga o caso. Acompanhe. A respeito da morte da cidadã Leidjane Maria Souza Silva, ela que tinha 29 anos, que foi morta no apartamento no Major Veneziano 3, aqui em nossa cidade, fato que ocorreu na noite de terça-feira. O plantão aqui da Delegacia de Homicídio de Campina Grande foi acionado na noite de terça-feira, dando conta de uma suposta tentativa de homicídio em desfavor da Leidjane. Nós fizemos os primeiros levantamentos, fomos até o apartamento, ela não foi morta no apartamento dela, foi de uma amiga. Estava acontecendo uma comemoração, era o dia do aniversário dela, no Conjunto Major Veneziano. E segundo o que foi apurado, nós ouvimos 7 pessoas ainda no dia do crime. Em determinado momento, uma amiga, a dona do apartamento, chamou Leidjane para ir até o local para pegar um aparelho celular e lá se encontrava o suspeito em companhia de 2 amigos, provavelmente ingerindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, ele sacou de uma arma e, segundo as testemunhas, a gente ainda precisa ouvir mais pessoas, a investigação tem que ser feita com bastante cautela. Num descuido, numa brincadeira de mau gosto, foi a palavra que foi utilizada, possivelmente roleta russa, ele teria efetuado esse único disparo que atingiu a cabeça da Leidjane. Ela foi socorrida ao hospital de trauma, foi prontamente atendida, mas chegou a óbito na manhã do dia seguinte, por volta das 5h30 da manhã do dia 10 de outubro. E as investigações apontam para 2 caminhos, ou um homicídio culposo, ou um homicídio doloso por dolo eventual. Devido às circunstâncias do fato, a gente precisa também identificar qual era a arma, a procedência dessa arma, visto que o suspeito não tem direito de portar arma, nem tem arma registrada em seu nome. Então, assim, as investigações estão avançadas, mas ainda precisam de muitos detalhes a serem esclarecidos, e nós esperamos que ainda no final dessa semana nós tenhamos um panorama maior, mais esclarecido em relação aos fatos. Esse jovem já tinha passagem pela polícia? Veja, ele foi apreendido quando adolescente por posse de arma, né? Isso aconteceu há cerca de 3 anos, ele hoje tem 19 anos de idade, mas isso não entra inclusive para os seus antecedentes criminais. Segundo os familiares, ele estaria bastante desesperado no momento do crime, as testemunhas também apontam isso, e ficou também claro para a gente nas oitivas que ele não teria aparentemente motivo para atentar contra a vida da vítima. Eram amigos desde a infância, da adolescência, inclusive estavam festejando juntos e não teria também nenhuma questão de ciúmes, de relacionamento afetivo entre eles. Foi descartado também a priori a questão do feminicídio, já que os requisitos que a lei determina para o feminicídio não estão presentes, não havia coabitação, não havia relação íntima de afeto, não houve disparo contra uma mulher pela questão do gênero, enfim, todos os requisitos que a lei determina para que se caracterize um feminicídio estão afastados. Agradecer as palavras do delegado, nós ouvimos os 2 lados dessa história, esperamos que todo esse desfecho final possa acontecer na justiça, e o que a gente lamenta é, infelizmente, mais um caso de uma vítima, de uma mulher morta aqui no nosso estado da Paraíba com um tiro na cabeça. Vou para um intervalo.